Olá, tudo bem? Chegamos mais uma vez com mais uma roda de conversas aqui do livro Os Mensageiros. Fazemos aqui todas as quintas-feiras às 19 horas no Lar Espiritual Seara de José, tá? Com pessoas presentes. E você aí que nos acompanha no vídeo já gravado, venha até aqui, venha toda quinta-feira às 19 horas. Venha participar conosco, venha trocar ideias. A sua participação é muito importante. E o conhecimento é o que nos faz crescer espiritualmente, né? Quanto mais conhecimento nós temos, mais entendemos de onde viemos, o que fazemos aqui e para onde vamos. Mas antes de começar a nossa roda de conversa sobre o capítulo 27, o caluniador, vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos mais uma noite para mais essa roda de conversa. E agradecemos a Jesus também por ser esse irmão que nos guia, esse farol que ilumina a nossa caminhada desde sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, chegamos ao capítulo 27, no capítulo anterior, para quem acompanhou, ficamos conhecendo a história do Alonso. O Alonso queria visitar a família, mas infelizmente ele ainda não tinha asas para voar, asas fortes para voar. O que significava que se ele fosse, ele podia cair numa tristeza tão grande e talvez ficasse preso ao mundo terrestre, ao mundo encarnado, como aconteceu com outros amigos, conforme o Alfredo contou para o próprio Alonso. Então hoje vamos ao capítulo 27, o caluniador. Enquanto o administrador se encarregava de conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos à pequena construção isolada e falou. Chamou eles de canto, né? Vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou histericamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou-o atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram um certo fluxo magnético e enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Olha que interessante, uma simples palavra, uma simples frase colocada com amor, acalmou aquele rapaz que estava irritadiço, que estava numa situação como se ficassem os loucos, né? Andando de um lado para o outro e esbraguejando. Isso a gente fala. Quando nós falamos com alguém, a forma como nós falamos, a forma como nós colocamos o sentimento, como é importante. Porque se você fala com alguém que está irritado, que está com algum problema, que está transtornado, e se você vai com uma palavra de raiva, ou você coloca um sentimento de raiva, o que você acha que vai acontecer, Arlindo? O pessoal vai ficar com mais raiva ainda. Mas o nosso amigo Aniceto colocou um como vai, Paulo? E junto com esse como vai, Paulo, ele transmitiu amor, né? Ondas de amor. E como sabemos, pensamento é energia, energia é o que liga os corpos, né? Essa sintonia que nós temos com todos os outros. Mas vamos continuar. Tem sentido melhoras, Paulo? Olha como ele colocou como se não, né? Ele estava realmente se importando com o Paulo, mas ele transmitia essa sensação ao Paulo, para que o Paulo se sentisse confortável e confiante. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador bondosamente, tocando no ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou um raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças. À vista de expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine! E o doente fez enorme esforço e concluiu. Aqui está, para quem está vendo o texto, ou quem está conseguindo,
está escrito graças a Deus, mas com pausas. Então era como se ele falasse graças a Deus, mas assim com muita dificuldade. Anotando-lhe o sofrimento e indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, Narcisa era a pessoa que auxiliou o André Luiz em nosso lar a iniciar os trabalhos nas câmaras de retificação. Percebendo minhas íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: vem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem. Em nosso lar, não temos os primeiros, ou seja, os que dormem, e os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade por permanecerem embotados na estranha rigidez de sentimentos. Ou seja, o que ele coloca aqui, né, que as pessoas que são as escarnecedoras, escarnecem dos outros, ironizam os outros, ou os perturbados, são os que mais necessitam de piedade. Quem está na situação do fundo do poço, como nós colocamos, eles é que necessitam da nossa maior piedade, né? Os que gemem, como ele coloca, os que gemem já estão melhorando, já estão tentando sair do problema. Quando nós choramos, e quem tem essa necessidade por alguma forma, por algum problema, quando você chora e quando você põe toda a sua dor para fora, normalmente você melhora depois. Você sente um alívio. Então, os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. E, designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Ou seja, ele já sentia a dor dos erros cometidos. Ele já se compadecia dele próprio e de quem ele cometeu algum tipo de mal, digamos assim. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam o estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora a de pobre vampiro, que não encontrara guarida nas câmeras de retificação. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentrem no Paulo a capacidade da visão. Mas antes de a gente continuar, a única entidade que ali observara, ou seja, na época de nosso lar, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora a de pobre vampiro, que não encontrara guarida nas câmeras de retificação. Não sei se vocês lembram daquela senhora que no portão pedia para entrar e não se entendia, ela não entendia por que não podia entrar em nosso lar. Não sei se vocês lembram. E aí o guarda chamou o responsável pelas câmeras de edificação, para que visse se podia ou não. Foi quando o responsável falou: olhem as manchas, melhorem a visão e vejam as manchas que ela tem. Ela era uma abortista, não sei se você lembra, Arlindo. Lembro. Ela era uma abortista, cada mancha daquelas... Cada criança era uma criança que ela tinha matado. Isso mesmo. Concentre no Paulo a capacidade da visão, ou seja, eles agora iam utilizar no Paulo aquilo que eles tinham recebido no centro de mensageiros, para que melhorassem a acuidade da visão, das sensações, para que eles pudessem realmente auxiliar aqui na Terra, porque o objetivo deles,
viagem era para chegar até aqui. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. A experiência anterior, no caso do André Luiz, foi quando ele viu aquela senhora que estava dormindo, que tinha matado o marido envenenado e depois colocou o corpo na linha do trem, né? Devem lembrar. Aos poucos caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente, mostrando desesperação. E notei nessas imagens o próprio Alfredo a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo chovia maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Antes, porém, de que pudesse expressar mormente o espanto que me dominara, Aniceto ajuntou: já sei. Admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do enfermo. E ante a minha perplexidade, continuou: lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Vocês lembram da história do Alfredo? Do rapaz que era amigo dele, mas era apaixonado, não digo, mas tinha desejos de conquistar Ismália e acabou entrando na casa dele como amigo e envenenando o lar para que o Alfredo achasse que ele e Ismália tinham um caso. Ele abandonou o lar, viajou, deixou Ismália na casa dos próprios pais. Ismália acabou morrendo, se eu não me engano, de tuberculose. Os filhinhos também em parca situação. E depois ele retorna. E quando ele retorna, ele vai visitar o Paulo, doente no hospital, quando Paulo revela a ele que tudo tinha sido uma grande mentira. E Alfredo, com uma dor na consciência terrível, também definha durante a sua caminhada terrena. Quem era o rapaz que estava agora no posto de socorro sob cuidados de de Alfredo e Ismália? O próprio Paulo, que os colocou numa situação tão deplorável. Olha o nível de caridade e de fraternidade e de amor ao próximo e desapego total a você mesmo que Alfredo e Ismália estavam tendo. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos desse posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarnimento de suas culpas. Ou seja, o Paulo ainda os via enquanto encarnado. Isso o doía. Isso o causava mais dor ainda. Isso o deixava, entre aspas, num inferno mental. Por isso que a gente fala que nós seremos julgadores de nós mesmos. A nossa mente, a nossa condição mental vai ser o nosso julgador quando desencarnarmos. Quando nós desencarnarmos e percebermos o que fizemos de bom e do ruim, aí será o nosso julgamento. Não vai ser um juiz, não vai ser São Pedro, não vai ser Deus. Não, nós mesmos seremos os nossos julgadores, os nossos inquisitores. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal,
porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Então, o mal que você faz te acompanha em qualquer parte. Aqui, podemos esconder, né? Nós temos uma máscara, eu tenho uma casca, né? Mas do lado de lá, nós somos quem somos. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do Espírito é a do campo interior. Viveremos de fato como as criações mais íntimas de nossas almas. Está aqui, ó. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossas almas. Então, o que nós somos de verdade é como nós viveremos, aqui e lá. Reparando minha dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na divina luz da redenção. Nós ainda vemos Cristo crucificado. Muitos de nós. Mas se vocês prestarem atenção, ou se vocês perceberem, vocês já viram que nos centros espíritas, nas casas espíritas, não tem imagem de Cristo crucificado. Vocês já perceberam isso? Esse negócio de Cristo crucificado mas é para os católicos e para Sim. e nem a igreja evangélica que eu já fui uma vez, não tem também esse negócio de Cristo crucificado. Muitos focam, principalmente os nossos irmãos católicos, e muita gente tem em casa crucifixo, né? Tem gente que carrega, inclusive, crucifixo, foca na dor da crucificação. Como se a dor da crucificação, o olhar para a crucificação, para a imagem da crucificação, de alguma forma nos depurasse. Porque nós estivemos lá. Nós fomos aqueles que gritaram Barrabás. Quem sabe eu fui um dos guardas romanos que pregou Jesus na cruz ou que açoitou. Quem sabe eu fui um daqueles que estava ao caminho de Cristo, né? Cristo carregando a cruz e eu cuspi, joguei pedra. Então nós ainda temos isso dentro de nós. Uma forma, como diz aqui, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. Porque vendo essa imagem, nós nos castigamos um pouco, de alguma forma. Tentamos nos depurar e nos castigar pela crucificação do Cristo. Temos que começar a entender que nós temos que olhar para o Cristo em espírito. Porque ele veio para a Terra para nos trazer conhecimento, para nos trazer informação, para nos dizer como seguir o caminho, como fazer a nossa caminhada. É claro que, sei lá, eu já devo estar há milhões de anos tentando isso e não consegui até hoje. Mas evoluindo sempre, um pouquinho de cada vez. É assim que nós vamos alcançar, né, do átomo ao arcanjo, como costumamos falar. Então, que tenhamos isso em mente, que tenhamos isso. Vamos começar a olhar para o que Jesus nos deixou enquanto vivo e aquilo que ele nos prometeu. O paraíso, como naquela época se usava o termo, né? O que é o paraíso? É nós, dentro da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso entendimento, começarmos a seguir o que ele falava. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Como? Respeitando o próximo. E como é que se respeita o próximo? Alguém quer? Não? Fazer a ele o que você gostaria que eu fizesse a você. Se você não gosta de ser prejudicado, por que você prejudica o outro? Se você não gosta de ser ofendido, por que você ofende o outro? Se você não gosta de que te
Faça o mal, por que fazer mal ao outro? O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grave acento. Gostei dessa frase, vocês gostaram? O dever possui as bênçãos da confiança. Qual é o nosso dever? Fazer o bem a todos. Amar ao próximo. Mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. E os fantasmas da cobrança estarão aqui dentro, ó. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que nós perdoamos os nossos devedores? Se a gente não perdoa, como é que a gente quer ter a nossa dívida perdoada? Tem uma passagem, tem uma parábola do Cristo que fala sobre isso. Eu já vi aquela que o rei, né, o cara, ele estava devendo para o rei. É pro rei que ele estava devendo. E o rei falou que ia prender e tal, não sei o que. Não, pelo amor de Deus, eu tenho isso, tenho família, tá bom. Te perdoo. Aí só que, quando o cara foi, o cara que estava devendo para ele pegou o cara pelo pescoço e o servo do rei viu. Aí chegou e falou pro rei, rei. Ele chegou e o senhor perdoou a dívida dele, só que ele não perdoou a dívida do servo. Aí o rei mandou prender ele. Perfeito, Arlindo. Essa é a parábola. Então a gente vai ter para nós aquilo que a gente fizer para os outros. Que nós temos muita... Esse é um amigo meu, Antônio Luiz, que falava e fala até hoje, que nós pedimos muita misericórdia para nós e justiça para os outros. Quando o certo é pedir misericórdia para os outros e justiça para nós, para que a gente evolua, para que a gente continue nessa caminhada. Se fizermos alguma coisa errada, que paguemos por isso. Mas o ideal é que não façamos nada errado. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança, tornou o generoso mentor em grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter casualmente a esse posto? Não, respondeu Aniceto atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperança. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira, no caso a Ismália. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou-o em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão, atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessidade de reconciliação, depois como pessoa caridosa. Mais tarde adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Ai, que lindo! E olha que é difícil. Eu não sei se eu conseguiria. Pelo menos eu acho que ainda não conseguiria. Mas você viu como foi o passo longo para Alfredo olhar para o Paulo com um amor sublime de irmão. Não é só desejar. Nós temos que botar a mão na prática. Não é só falar, é fazer. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente:
Como vem, o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, a porta larga, né, como a gente fala, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos que bater a porta de nós mesmos, a porta estreita, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, até que então se conservara calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: voltará breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado, com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo. O Paulo era uma pessoa que não respeitava mulher nenhuma, nem amigo nenhum, como ele fez com Ismália, com Alfredo. E essa irmã, caluniada por ele, de alguma forma, se prontificou a encarnar e receber ele como filho. Total afeto e desapego a si próprio. Estamos preparados para isso? Não digo para fazer isso quando estivermos lá. Estamos preparados para fazer isso agora? A ter total desapego a nós mesmos e olharmos para um desafeto com amor e carinho? E amar um inimigo não é trazê-lo para casa para tomar chazinho da tarde. Dar a outra face, como Jesus falava, não é isso. Dar a outra face não é quando você é magoado, deixar-se magoar novamente. É não sentir ódio, é não sentir raiva e não devolver na mesma moeda. É quando encontrar o algoz ou o inimigo ou a pessoa que te fez bem, não atravessar a rua para o outro lado, não rogar praga, não. É não sentir nada por ele, de mal. E quem sabe um dia até sentir algo fraterno por ele. Isso é que é dar a outra face. Entendeu? Isso é que é dar a outra face. Bom, chegando à questão de interpretação do capítulo 27. No capítulo 27, o caluniador de nosso lar, o sofrimento de Paulo é apresentado como consequência direta de a ação punitiva de espíritos superiores que projetam imagens para corrigir seus erros. Você acha que espíritos superiores iriam projetar imagens em alguém? Não precisa, essas imagens estão aqui dentro. A influência de espíritos vingativos que o perseguem devido a injustiças cometidas? Não, é assim. Pode ser. Pode ser. A influência de espíritos vingativos, ele não sofria a influência de espíritos vingativos? Mas vamos ver a C. As criações mentais originadas da sua própria consciência culpada refletindo seus atos passados? Ó. A incapacidade temporária de adaptação ao plano espiritual após o desencarne? Não, a D não é. A D não é. Pode ser a B? A influência de espíritos vingativos que o perseguiam devido a injustiças cometidas? O Paulo cometeu injustiças? Cometeu. E ele não tinha espíritos perseguidores atrás dele? Também. Também. Pode ser a B, pode ser a C. Quem dá mais? A C? Isso, porque os problemas do Paulo eram causados pela própria mente dele. Ele estava imerso nessa frequência dos pensamentos. Ele estava dentro do umbral da própria consciência. Ou num sentido pior até, quem sabe. Ideia central do capítulo. Cada espírito carrega dentro de si as consequências de seus atos. E somente através do arrependimento, do sofrimento consciente e do amor é possível alcançar a verdadeira regeneração. Arrependimento, sofrimento consciente e do amor é possível alcançar a verdadeira regeneração. Assim,
Eu vou falar por mim, não vou falar por vocês. Possivelmente eu ainda vou chegar lá com problemas, né? Isso é algo que eu luto contra mim mesmo todos os dias. É a tal da nossa reforma íntima, né? Luto contra meus atos falhos diariamente. Mas na esperança de, quem sabe, poder, ao desencarnar, estar numa situação um pouco melhor das talvez anteriores que eu tive. A mente é o espelho da consciência. O sofrimento pode ser sinal de melhora, que é o início do arrependimento. Então, quando você comete um erro, quando você faz uma falta, você se arrepende, e se arrepende, inclusive, talvez até fazendo como Santo Agostinho nos fala na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que ao final da noite, antes de dormir, repasse seu dia, faça uma busca interna, e se você tiver alguma coisa, alguma falha contra um irmão, tente no dia seguinte corrigir essa falha. De alguma forma, tente pedir perdão, desculpas, tente corrigir de alguma forma. O que passou lá para trás, só não repita. Mas se você puder, de alguma forma, corrigir um erro, uma falha que você cometeu, faça isso. Ninguém foge da justiça divina. A verdadeira punição não vem de fora, mas de dentro. Como eu disse, não teremos um tribunal de júri que vai nos julgar. São Pedro sentado no meio, numa cadeira, puxando a nossa ficha corrida. Não vai ter nada disso. Vai ter algo bem pior. A nossa consciência, porque a punição vem de dentro. E o perdão liberta quem perdoa. Ah, mas e se a pessoa para quem eu pedir perdão não me perdoar? Aí já é um problema dele. Mas se você pedir um perdão com coração mesmo, um perdão verdadeiro, aquele perdão te libertará. Agora, se a pessoa vai te perdoar, aí já é um problema dela, já não cabe mais a você. A redenção de Paulo e os espíritos. Então está aqui, né, os espíritos perseguindo, tá? A esmalha, o próprio Paulo, a imagem do Cristo crucificado aqui, ó. É isso. Não percam o próximo capítulo, capítulo 28, vida social. Temos vida social no mundo espiritual. Não percam. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.